Olá, galera do terceiro ano, estamos aqui na nossa aula virtual, nosso canal no YouTube, e vale um aviso para todos. Não se esqueçam de fazer anotações no seu caderno, seguir as nossas aulas, fazer a nossa atividade. Não é porque nós estamos no sistema à distância que não vai haver aprendizagem. Por favor, tomem cuidado com isso. Lembrem-se que vocês estão no terceiro ano. A gente não sabe se vai haver nem esse ano ainda, mas é bom se preparar. Outra questão é sobre o ensino à distância. Vejam, se nós pensarmos um pouquinho, a maioria dos cursos hoje já oferece a modalidade à distância. Alguns até em 100%. Então vamos aproveitar neste momento para aprender a lidar com essa modalidade. Eu sugiro que separe um tempo do seu dia para estudar, um tempo do seu dia para assistir às aulas e um tempo do seu dia para rever todo o material. Vamos começar então. No terceiro ano, a proposta do currículo do Estado de São Paulo vai falar sobre sistemática e taxonomia. Vamos ver um pouco sobre esses assuntos. É comum em provas, tanto de vestibulares de universidades particulares e o Enem, esse assunto aparecer. Então fique de olho. Veja, a descrição de taxonomia é uma ciência de identificação, descrição e classificação dos seres vivos. Por que é tão importante classificar os seres vivos? Primeiro, para organizar os estudos científicos, né? E segundo, também é importante entender a classificação, como esses animais são agrupados, para se fazer um estudo ecológico com maior profundidade. Sendo assim, a taxonomia é uma ciência muito importante nos seres vivos. Entretanto, ela era um pouco limitada. Com o avanço da ciência, veio a sistemática. A sistemática também classifica os seres vivos, mas coloca mais algumas coisas nessa classificação. É um estudo comparativo de características, aspectos morfológicos, fisiológicos, genéticos e principalmente evolutivos. Com isso, é possível reconstruir um histórico evolucionário de todas as relações dos seres vivos, ainda que essas relações não sejam 100%. Isso porque, apesar da quantidade de fósseis que nós achamos ser grande, acredita-se que a maioria dos animais e plantas que já estão extintos não deixaram fósseis. Sendo assim, o contexto evolutivo, o histórico evolucionário, fica sem preencher alguns lados. Mas a sistemática conseguiu nos elucidar muito sobre a classificação dos seres vivos. Aprendemos muito sobre a evolução da vida no nosso planeta desde que ela surgiu. Aproximadamente aí, as datas variam, né? Mas em 4,5 bilhões de anos da formação do planeta Terra, nós sabemos que a vida já está aqui há algum tempo. Como ela evoluiu, como ela surgiu, a ciência ainda tenta explicar até esse momento. Mas a sistemática, por meio de estudos evolutivos associado à genética, tem nos ajudado muito nesse sentido. Vamos ver um pouco mais. Voltando aqui à questão. Por que nós classificamos seres vivos? Organizar os seres vivos agrupando de categorias. Isso nós temos que ter um critério, um conjunto de características. Para que isso? Para ficar uma coisa homogênea. E se eu estou analisando, por exemplo, o surgimento de pena, eu tenho que ter essa característica e pesquisar quais seres vivos atuais têm essa característica e quais seres vivos ancestrais têm essa característica. Observe a palavra ancestral. É muito importante nessa parte da biologia. Ancestral é aquele indivíduo, aquele grupo, aquela população que veio antes de um organismo que hoje vive no planeta. Nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Só guarde essa palavra, ancestral. A classificação biológica atual divide os seres vivos em 6 reinos e 3 domínios. Vamos ver um pouco sobre isso. Os domínios
são características que nós levamos em conta do surgimento da vida. Veja, para a classificação hoje sistemática, existem 3 domínios. O domínio bactéria, o domínio arqueobactéria ou arquia e o domínio eucária. Todos esses domínios compartilham um ancestral comum. Observe, então, um ancestral comum, o primeiro ser vivo, em algum momento divergiu para surgir as eubactérias, que estão no domínio bactéria ou eubactéria. Essas bactérias são aquelas que causam doenças nos seres humanos, por exemplo. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, são alguns exemplos que estão nesse domínio eubactéria. Esse ancestral comum também dividiu em um outro ramo, que foi dado o surgimento das arqueobactérias. As arqueobactérias são seres vivos que vivem em ambientes extremos, lugares que a gente nunca imaginou que encontraria vida, como no fundo de oceano, lugares quentes, lugares muito ácidos e lugares muito salgados. Mas nós observamos que no planeta Terra a vida encontrou a forma de sobrevivência. A adaptação é o principal fator que levou a isso. E é nesse conjunto que nós temos a grande biodiversidade do planeta, com algumas espécies que sequer ainda foram descritas. Mas vamos voltar aqui para o nosso domínio. Então, um outro ancestral deu origem às arqueobactérias, como eu falei para vocês, que são os seres vivos que vivem em ambientes extremos. E deu origem ao domínio eucária. O domínio bactéria ou eubactéria e o domínio arqueobactéria ou arquia são domínios constituídos por seres que têm células procariontes. Vamos lembrar isso do segundo ano, que são aquelas células que não têm membrana nuclear, que não têm carioteca. Já o domínio eucária é aquele domínio onde os seres possuem uma célula que tem membrana nuclear, onde o DNA está envolvido nessa membrana. Esse domínio ele é dividido em reinos que nós chamamos de protista, plantae, fungi e animalia. O reino protista, ultimamente, tem sido muito discutido. Esse reino ele corresponde aos protozoários e algas. Para os sistemáticos mais atuais e evolucionistas, essa classificação não estaria correta, pois protozoários e algas têm diferenças significativas. A tendência daqui a algum tempo é que esse reino seja dividido. Por enquanto, vamos deixar isso para a ciência e vamos nos ater aqui ao reino dos protistas. O segundo reino é o reino plantae. O reino plantae ele é constituído das plantas. 4 grandes grupos de plantas encontramos atualmente: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Isso é um assunto para a gente falar um pouco depois, mas todos eles compartilham uma característica muito importante para o desenvolvimento do nosso planeta e de todos os seres vivos, que é a capacidade de fotossíntese. Isso ocorreu graças à presença dos cloroplastos. E o mais engraçado nisso tudo, ou curioso, é que esses cloroplastos, segundo as teorias mais aceitas, era uma bactéria de vida livre, que em algum momento da nossa história evolutiva passou a viver dentro de uma célula eucariota. As plantas são capazes de fazer fotossíntese. A fotossíntese é importantíssima no nosso planeta porque é a forma que os seres vivos conseguem a sua energia. É através dela que nós transformamos a energia do Sol em energia química, para que todos os seres vivos possam utilizar, inclusive o homem. O reino plantae também oferece aos seres humanos uma diversidade de alimento, para ele e para os seus animais de criação, aumentando a nossa cadeia reprodutiva. O reino plantae também oferece no campo das ciências pesquisas com novos desenvolvimentos de medicamentos e
há também a questão do clima. Só que não se esqueça, a Amazônia não é o pulmão do mundo, viu? O pulmão do mundo seria as algas. Por que não é o pulmão do mundo a Amazônia? Porque o oxigênio produzido durante a fotossíntese é consumido por esses seres, enquanto as algas que estão no oceano não consomem todo esse oxigênio. Então, uma parte dele é liberada no ar. Pense nisso. O outro reino é o reino fungi. O reino fungi reúne os fungos, que são seres eucariontes e que não fazem fotossíntese. Por que eu estou falando isso? Porque até 1969 os fungos eram considerados plantas. As suas estruturas, como vamos ver um pouco mais à frente, realmente parecem plantas. Mas quando você faz uma análise genética e uma análise fisiológica e bioquímica, vai ver que eles não têm nada a ver com plantas. São seres importantes da alimentação humana, porque podem fazer fermentação. Usamos para fazer cerveja, para fazer pão, para fazer vinho. Mas os fungos também têm um lado bem sombrio. Eles são capazes de causar doenças muito perigosas, como a doença do pombo, chamada de criptococose. É uma doença grave que leva a pneumonia e problemas sérios do sistema nervoso central. Os fungos também possuem outra capacidade. Alguns fungos possuem aspecto de decomposição. Lembrem-se, a matéria ela deve ser reciclada no planeta e os fungos é um dos principais recicladores. Então já estamos vendo que esse reino é bem grande e bem diversificado. Vamos ver um pouco mais à frente sobre esses seres vivos. Fiquem atentos. Finalmente temos o reino animalia. Esse reino também é onde nós achamos a própria espécie humana, né? E os animais em gerais. É grande também, é bem diversificado. O ponto de vista evolutivo dele ainda assim carece de muita discussão, mas nós vamos ver alguns desses seres, como eles são agrupados um pouco mais à frente. Então, no momento, é preciso lembrar o quê? Que segundo a biologia atual, os seres vivos são divididos em 3 domínios. Compartilham um ancestral comum, que a gente ainda não sabe qual é. O primeiro domínio, o domínio bactéria, corresponde às eubactérias. Nós falamos aqui que são aquelas que, por exemplo, causam doença, mas tem algumas bactérias que não causam doenças, que são até importantes para a nossa sobrevivência. Algumas bactérias do nosso intestino ajudam na produção de vitaminas. Outras bactérias, como o lactobacilo, ajudam na parte intestinal. Mas nós temos bactérias que são muito perigosas. Temos bactérias que nem podemos combatê-las. E outras aí que estão voltando com toda a força, como a que causa tuberculose. O segundo domínio, que é o domínio arqueobactéria, é um domínio onde nós achamos aqueles seres bem extremos. Aqueles seres que são capazes de viver em ambientes que a gente jamais imaginou poder encontrar vida. É muito importante o estudo desses seres. Por quê? Porque a partir desse estudo nós podemos encontrar formas de vida fora do planeta. Estudar formas de vida fora do planeta é muito importante para a biologia, porque nós podemos compreender como se forma o processo evolutivo. Esses 2 domínios, bactéria e arqueobactéria, correspondem aos seres procariontes. Nós falamos aqui que são aqueles seres que não têm membrana nuclear. Já o domínio eucária, onde nós temos o reino protista, plantar e fungi, são aqueles que possuem células eucariontes, onde o DNA está protegido, está delimitado por uma membrana. Deu para entender? Eu sugiro que você anote isso no seu caderno e reveja tudo o que nós falamos aqui. Por enquanto, vamos à frente. Bom, pessoal, acho que vamos ficar por aqui. Na próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre a sistemática. Vamos ver também como funciona a sistemática filogenética. Não deixe de visitar o nosso canal. Coloque suas dúvidas, discuta com seus amigos. O ensino à distância é a realidade atual. Bons estudos para vocês. Em breve teremos novas aulas.